Olá, meus caros, tudo bem? Everton Almeida, da EAM Consultoria Tributária e Contabilidade. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para o empresariado, que é o regime tributário do lucro presumido. Saiba um pouquinho mais sobre esse regime. Vamos lá. O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada, que nesse regime a Receita Federal ela estima o lucro dessa empresa, com base numa porcentagem sobre a receita bruta, sem necessidade de calcular outros detalhes referente a despesas e custos, tá? A partir desse lucro presumido, como o nome ele já diz, né? As empresas de uma forma muito mais prática conseguem calcular os impostos devidos e, ainda na prática, a contabilidade um pouco menos complexa. Perfeito? Everton, quais são as alíquotas de presunção? Veja bem, as alíquotas de presunção do lucro presumido variam conforme a atividade da empresa, tá? Comércio, 8% da receita bruta, indústria, 8% da receita bruta, prestação de serviço, 32%, incorporação imobiliária, 8% da receita bruta, tá? Esses percentuais, eles são utilizados para calcular a base de cálculo do imposto, tá? Ou seja, do IRPJ, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, tá? E da CSLL, que é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tá? Após determinar a base de cálculo, ou seja, a base de presunção, aplica-se a alíquota dos impostos, tá? O IRPJ é 15%. Detalhe que o IRPJ ultrapassando os 20 mil por mês ou os 60 mil trimestrais, adiciona-se 10%, tá bom? Um grande detalhe que precisa se atentar bem é que esse IRPJ é somente quando ultrapassa esses 60 mil, tá bom? Tem a CSL. A CSL, a alíquota dela é 9% no caso de empresas comércio e indústria e 12% para empresa de prestação de serviço, tá? O IRPJ e a CSL, veja bem, o IRPJ e a CSL são impostos trimestrais. O que vem a ser isso, tá? Se junta-se 3 meses e após o término do terceiro mês, aí que você faz a apuração desses impostos e pagam no mês seguinte. Perfeito? E também, no lucro presumido, temos o PIS e COFINS, tá? O PIS com a alíquota de 0,65 sobre a receita bruta e o COFINS 3% sobre a receita bruta. Vale a pena salientar que o PIS e COFINS ele não é sobre a presunção, e sim sobre a receita total mensal, tá? E outro, outro detalhe importantíssimo, tá? O PIS e COFINS, ele tem uma modalidade de apuração de PIS e COFINS que é o cumulativo. O que vem a ser o cumulativo, tá? Ele não ele não é sujeito à absorção de créditos. Everton, o que vem a ser essa absorção de crédito? É aquele famoso imposto em cascata, né? Que é a receita menos as suas despesas ou custos, né? E aí vem ali a sua base de imposto. O lucro presumido, ele não trabalha dessa forma, tá? Ele é um imposto mensal, diferente do IRPJ, e é calculado sobre a receita bruta. Sempre essa pergunta vem à tona em uma reunião, né? Qual que é a vantagem e desvantagem do lucro presumido? Primeiramente, o lucro presumido ele traz a necessidade é, menor de cálculos, né, ou de guardar documentos como fosse no lucro real, exatamente por ele não absorver créditos, né? Mas veja bem, isso para a questão de PIS e COFINS, tá? No sentido de contabilidade tributária. Não estou falando de contabilidade societária, tá bom? Menor chance de fazer os recolhimentos incorretos, porque é uma forma um pouco mais simplificada de fazer a apuração. E também a gente sempre aconselha, né, o
o empresário conhecer aí a parte operacional da empresa, porque é assim que se começa um planejamento tributário. Perfeito? No caso, se a empresa ela tiver um percentual maior, né, a sua receita ela for maior do que o percentual de presunção, ou seja, a receita dela for maior, exemplo da empresa de serviço, que é 32, a minha margem de lucro é 40, então compensa eu adotar ali o meu lucro presumido, tá bom? Porque isso vai me dar uma economia de impostos, tá bom? A alíquota de PIS e COFINS, ela também é menor. Entretanto, ela não absorve créditos, perfeito? Qual que é a desvantagem do lucro presumido? Eu acho muito importante se atentar nessa página, tá? Porque ela não é, assim, o lucro presumido ele não absorve, né? Ele não permite o abatimento de créditos oferecido para pagamento do PIS e COFINS. Né? Esse é um grande detalhe e muito importante o contador ou o empresário ter a consciência da sua operação para exatamente fazer o planejamento correto para ter sucesso aí nessa tributação, tá bom? Se a empresa tem uma margem de lucro menor do que a presunção, exemplo, prestação de serviço, a alíquota de presunção 32 e a minha margem de lucro ela é menor, ou seja, ela é 10, né? Então isso quer dizer o quê? Que quando eu for presumir o meu lucro, eu vou presumir a 30, não a 10. Perfeito? Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou pagar mais impostos, tá? No caso, acontece muito com o prestador de serviço. Muitas vezes é incompatível ali com a sua receita operacional, tá bom? Também, o lucro presumido, ele tem uma elevação na alíquota do INSS, né? Na alíquota de 20%, alíquota patronal, tá? Então, para fazer esse planejamento tributário, é muito importante você também levar em conta aí a folha de pagamento, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e chamar a atenção para essa questão de planejamento tributário, tá? O planejamento tributário é muito importante o contador, o administrador e o sócio da empresa, né, o proprietário da empresa, conhecer a operação, né, de fato, né, todos os insumos, tanto os diretos e os indiretos, tá? Conhecer também ali o seu produto que você vende, fazer um estudo regional aonde está instalada a empresa, né? E muito importante também ter um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Por quê? Isso vai te ajudar a escolher o regime tributário mais eficiente e econômico para a sua empresa. Perfeito? Podemos seguir? Vamos lá. Qual é o período de cálculo aí do lucro presumido, né? Lembra que eu acabei de falar nos slides anteriores? O regime do lucro presumido, o período de cálculo para o IRPJ, ele é trimestral do IRPJ e da CSL, tá? São impostos apurados e pagos a cada 3 meses. Exemplo, o primeiro trimestre de janeiro a março, o segundo trimestre de abril a junho e assim consecutivamente, tá bom? A apuração ela é feita com base na receita bruta acumulada, aplicando-se ali a alíquota de presunção, tá bom? Além disso, existe outros tipos de apuração para empresas de outros segmentos. Alíquotas tem que prestar atenção muito, 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 muito mesmo em qual ramo de atividade que você atua. Perfeito? O PIS e COFINS, ele é mensal, ou seja, ele é apurado e recolhido mensalmente. Perfeito? Então, ou seja, para o mês de janeiro, o pagamento deve ser feito em fevereiro, tá? Aplicando-se as alíquotas de 0,65% e 3%. Perfeito? Eu convido a você agora, nesse momento, para um exemplo prático, né? Eu acho que isso que é o mais importante dessa explicação, dessa breve explicação, tá bom? O exemplo prático, a gente vai aqui pegar a empresa explicando lucro presumido limitada.
aonde em 2024 ela teve uma receita mensal de 150 mil todos os meses, para facilitar o cálculo, tá bom? Então aqui a gente aplicou, né, a base aqui, né, o faturamento, perfeito? E automaticamente já calculamos aqui os impostos. A seguir, eu vou explicar um por um. Dentro do lucro presumido, a gente calcula, para calcular o IRPJ e a CSL, a gente aplica o, lembra que é o trimestral? Então aqui aplicamos aqui a base de 450 mil, perfeito? Aplicando as alíquotas ali mensuradas que é de 32%. Então ficou a base de cálculo da CSL, ficou 144, que é nada mais, nada menos do que 32% dos 450, tá? E a base do IRPJ ficou 144 mil, que também nada mais é 32% dos 450 mil aqui, que são os 3 meses, né, somados aqui, perfeito? Então, vamos lá para o primeiro passo. Vamos definir a base presumida. É a soma do primeiro trimestre. 150 somado janeiro, fevereiro e março dá os 450 mil. Tá? Então vamos fazer o cálculo da base de cálculo da presunção do IRPJ. 450 vezes 32%, que é a alíquota de presunção de prestação de serviço, 144 mil. Na CSL, a mesma coisa, 450, que é janeiro, fevereiro e março, aplicando os 32%, que é referente à prestação de serviço, que é a alíquota de presunção, é igual a 144 mil. Em segundo plano, vamos aplicar as alíquotas dos impostos IRPJ e CSL. 144 mil, que é a base que eu encontrei aqui, né, aqui em cima, no primeiro plano, 144 mil, que é meu lucro presumido, vezes 15%, igual a 21 mil reais e 600. O CSL, a mesma coisa. A minha base do lucro presumido, 144 mil, vezes 9%, igual a 12.960. Vamos para o terceiro passo, que aí vamos aplicar o adicional do IRPJ. Lembra que eu comentei contigo, se o faturamento ultrapassar 60 mil no trimestre, é necessário calcular os 10% do adicional do IRPJ. Exemplo, a minha base é 144 mil, menos os meus 60 mil, que é o meu valor de dedução, tá? Vezes 10%, deu 8.400. O quarto passo, a gente vai aplicar aí as alíquotas dos impostos, PIS e COFINS. Lembrando que ele é mensal. A receita de janeiro, a receita bruta de janeiro, não foi 150 mil? Então é 150 mil vezes 0,65%, que é igual a 975. O COFINS, a mesma coisa. A receita de janeiro foi 150 vezes 3%, 4.500. Aqui já está apurado o seu PIS e COFINS. Gente, foi uma explanação muito rápida, coisas de 15 minutos, para que você possa entender o que é o lucro presumido. Eu, Everton Almeida, agradeço muito a sua audiência, muito a sua atenção e estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Entre em contato conosco da IAM Consultoria, que teremos o total prazer e satisfação de atender você, empresário, estudante, para explicar melhor o que é a tributação aqui no Brasil. Forte abraço, tchau, tchau.